Eu cumprimento o povo de Deus, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos ler a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 a seguir. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 a seguir. Eu peço aos irmãos que mantenha a palavra de Deus, a Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar a Santa e Sagrada Escritura. Amém? Glória a Deus. Então vamos à leitura. 1 Reis 19, versículo 5, está escrito assim: E deitou e dormiu debaixo de um zimbo. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluias, glórias a Deus. Amados, nesse trecho da palavra de Deus que nós acabamos de ler, está falando acerca do profeta Elias em uma situação em que ele estava enfrentando naqueles dias. Dias em que o povo vivia em dúvida em quem era realmente o verdadeiro Deus. Dias em que o povo insistia em teimar e não acreditar de maneira nenhuma que o Deus de Israel era o Senhor, nosso Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Havia uma mesclagem muito grande em Israel, em volta, em todos os esquemas ali. Deuses estavam por todos os lados, artifícios, obras de homens, de pau, de pedra, de cobre. Então adorava-se deuses, então tinha altares de todas as formas. Altares onde faziam sacrifício a deuses, e altar também onde sacrificava e orava, buscava o nosso Deus Todo-Poderoso. E o povo vivia em dissensão. Não sabia o que era certo, não sabia o que era errado, e assim ia vivendo. Uns diziam assim, outros diziam de outra forma. O povo estava confuso. E naqueles dias, então, por força de Jezabel, os profetas de Azer, os profetas de Baal, sobressaíram. E Acabe, que era um rei que demonstrava-se fraco, e então mais voltado às coisas carnais, às paixões carnais, às coisas deste mundo, não observava as leis do Senhor nosso Deus. E é então que naqueles dias, naquele tempo, acontecia grandes perseguições ao povo de Deus. Aos que serviam ao Deus verdadeiro eram perseguidos, eram atacados, eram mortos. Profetas eram mortos. Então era muito difícil mesmo servir a Deus naqueles dias. E é então que Deus ele usa o profeta Elias, e ele vai profetizando e falando da palavra de Deus. Mas quando ele encontra o Acabe, ele chega até o rei Acabe, ele fala para ele que não choveria sobre o país de Israel enquanto ele não orasse e buscasse
a Deus para que Deus mandasse a chuva. Irmãos, essa palavra é muito forte, porque mostra aí a natureza, a fé que Elias tinha em Deus. E a partir deste momento, Deus, ele ouve a palavra do profeta, ele observa a situação, e Deus entende que precisava realmente fazer algo naquele período da história. Então Deus, ele permite que se cumpra assim todas as palavras que foram ditas ao rei Acabe. Então a chuva não vem, a vegetação seca, o gado começa a morrer, a miséria, a fome começa a aparecer por todas as partes no reino, cidades inteiras sucumbindo por causa da sequidão. Então o rei Acabe, ele começa apertando cada vez mais contra os profetas do Senhor nosso Deus e procurando Elias para poder matar, para tirar a sua vida, porque julgava assim que se Elias estivesse morto, então a chuva viria. E a Bíblia vai dizendo então que durante 3 anos e 6 meses não chove sobre o país. E seguiu-se então uma grande calamidade naquele tempo, até o dia em que Deus, ele ordena que Elias volte e fale a Acabe. Que Deus ordena que ele vá e ore novamente para que a chuva volte a cair sobre o país de Israel. Mas não era simplesmente assim. Vamos observando a palavra de Deus. Não era simplesmente o profeta chegar diante de Acabe, diante do povo e orar e a chuva descer. Não. Depois desse trabalho todo, depois dessa luta tão grande, depois dessa força que Deus fez tão maravilhosamente para provar para o povo, para que o povo tivesse certeza que Ele é o Deus que realmente manda e desmanda, o povo precisava ter certeza. O povo precisava entender realmente que Deus é Deus. E o resto, o que eles chamavam de Deus, não era de maneira nenhuma. Ou seja, Baal, Azera, todos os deuses deles era lixo, era nada. Então, precisava de ter algo diferente. E a palavra de Deus vai mostrando então que é aí que Elias, ele propõe ao rei Acabe que ele leve todos os profetas de Baal e de Azera para o Monte Carmelo e ali então faça-se um desafio. Ou seja, que preparasse um holocausto, 2 holocaustos, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. Ou seja, deveria construir o altar do sacrifício, colocar a lenha e colocar ali o bezerro, mas não poderia acender de maneira nenhuma. O Deus verdadeiro deveria fazer chover fogo do céu e consumir o holocausto. E o rei Acabe, ele topa, ele aceita. Afinal, o povo estava devendo há 3 anos e 6 meses sem chuva. Então ele precisava aceitar. E ele aceita. E é então, irmãos, que nós vamos ver que os profetas de Azera e de Baal, eles rezam, eles mutilam seus corpos, eles fazem todos os tipos de rituais para que Baal respondesse. Porém, Baal não tem, na verdade é nada, é lixo, é barro, é pedra, é cobre, não tem vida nele, então não tinha como responder. Mas quando Elias ele ora, Deus desce fogo do céu
E então Deus consome o holocausto, Deus consome a água que tinha sido derramada em volta, e Deus prova diante do povo que Ele é Deus verdadeiro. E é aí então que segue-se a matança dos profetas de Azera e de Baal naquele monte chamado Carmelo. Mas o que eu quero entender nessa hora, juntamente com vocês, é que muitas das vezes, irmãos, a nossa fé ela fraqueja devido às lutas, às situações que vêm sobre a vida. Nós costumamos dizer que a cruz está pesada demais e nós tendemos, como homens, a olhar para este mundo, para outros lados. E a nossa fé fica meio que vacilante. E é preciso Deus permitir, então, a prova na nossa vida, a luta vir sobre nós. E a luta vem forte sobre nós. Mas não é para nós desistirmos, não é para morrer, não. É para nós confiarmos mais em Deus. Deus está mostrando que Ele é poderoso. Ele pode mandar a luta sobre a nossa vida. Mas Ele pode também fazer parar, cessar a luta e nos colocar em bonança, em paz. Mas às vezes é preciso de um desafio para isso. A fé nossa é preciosa para Deus e deve ser provada como ouro é no fogo. Então não é somente Deus mandar uma luta sobre a vida de um cristão, sobre as nossas vidas, porque Ele manda sim, porque a Bíblia diz que se estáis sem correção, não sois filhos, mas bastardos. Então Deus manda a luta, Ele manda, e acredite, Deus não vai retirar a luta enquanto não alcançar o objetivo. Oh, irmãos, isso é muito, muito forte. Deus não vai retirar essa luta que está sobre nossos ombros, pesando cada dia mais, enquanto nós não entendemos o propósito, porque Deus não vai retirar. Não pense que simplesmente entramos num vendaval, entramos numa luta tão grande, que de repente ela vai cessar e não vai acontecer nada. E a partir daí a vida vai voltar, a calmaria. Não vai. Não vai. Tem um desafio, tem uma prova. Nós estamos sendo provados, então nós temos que passar nessa prova. Não vem a luta assim, sem causa, não. Se ela veio é porque Deus, Ele precisa fazer vir. Mas Ele não vai retirar ela assim de qualquer maneira. Deus precisa afirmar algo para nós, para que a nossa fé esteja mais firme, mais forte, para que nós possamos fazer a vontade dEle, e para que outros possam olhar para nós, e assim também acreditar em Deus, e acreditar na sua palavra, e o servir também. Nós somos postos como exemplo, irmãos. E temos que nos achar irrepreensível em todo o tempo. E assim sendo, quem estiver em luta, estiver em grande tribulação, não pense que está sozinho. Deus, Ele está com você. E Deus, Ele vai retirar, sim, a luta, a tribulação vai sair. Vai cessar tudo. Mas terá que alcançar o objetivo. Se Deus Ele está mandando essa provação, essa luta sobre nossa vida, é porque Ele tem algo melhor para nós. Ele está ensinando para nós. Então é necessário fazermos uma reflexão. Entender o porquê de tudo isso. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso conhecer o seu Deus, o Deus que você serve.
É preciso saber quem é você na presença de Deus. Não podemos simplesmente ir na conversa desse ou daquele, porque há muitos profetas de Baal nos nossos dias. Há muitos falsos profetas, homens e mulheres que se dizem ser homens e mulheres de Deus, mas não são. Profetizam da boca para fora, desejam do seu próprio coração enganoso, mas Deus não os enviou. Deus não mandou falar, mas falam em nome de Deus. E fazem com que se espera o dia descumprir e nunca se cumprirá. E assim o inimigo tem enganado muitos, tem enganado igrejas inteiras, congregações inteiras, porque falta sabedoria, falta discernimento das coisas do Senhor. Porque não podemos dar ouvido, irmãos, a Satanás. Não é porque está de paletó e gravata, não é porque fala bem, porque tem uma boa oratória, não é porque a pessoa tem um certo nome, que é realmente um homem e mulher de Deus. Nós precisamos ter sabedoria, nós temos que buscar a Deus. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que a gente ouve que faz até dó. Pessoas que ouviram uma palavra de Deus, não deram ouvido. Pessoas que ouviram uma palavra que pensaram que era de Deus e deram ouvido. Confusão na sua mente. Não conheceram a voz do seu Senhor. E por isso, passaram e muitos passam por momentos difíceis até hoje. Muitos até perderam a sua própria salvação por não conhecer o Deus que serve. Eu estou falando aqui, irmãos, a realidade. Esta é a verdade da palavra de Deus. E o diabo tem enganado a muitos, irmãos, muitos. Uma certa feita passava eu em uma rua. Eu vi um alvoroço na rua e eu quis saber o que era. Uma pessoa supostamente em possesso de espírito. E uma pessoa de uma certa denominação estava lá expulsando aquele diabo. E diziam-se então, ali entre aquelas pessoas que estavam do lado de fora da casa, que aquela mulher que estava lhe expulsando era cheia do Espírito de Deus. A mulher tinha tremenda autoridade mesmo, e estava lá expulsando aquele diabo. E me bateu uma curiosidade muito grande, e eu fui espremendo entre o povo, e cheguei na porta da casa para olhar lá dentro para ver o que se passava. Mas quando eu vi a mulher que eles falavam que estava cheia do Espírito de Deus, as suas vestes não condiziam como uma santa mulher de Deus. Não se dizia. A blusa decotada, aquele decote grande, esquisito, horrível. Calça leg colada no corpo, mostrando todo o seu corpo, a sua silhueta, a vergonha aparente, e dizia estar cheio do Espírito Santo de Deus, expulsando aquele diabo, e falava em uma língua realmente estranha. Irmãos, Deus não estava naquela mulher, não era o Espírito Santo, era Satanás usando aquela mulher para enganar as pessoas que estavam ali assistindo. E diziam então que ela era cheia de Deus e não era Deus. Dessa forma o diabo tem enganado muitos e muitos e muitos. Muitos têm dado ouvido, irmãos, a conversas de demônios, a profecia do diabo. Falam em nome de Deus, mas Deus não tem compromisso com estas pessoas. Quem não está enquadrado dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos da Bíblia, não está cheio do Espírito Santo, irmãos. Pode estar cheio de qualquer espírito, mas não o Espírito de Deus.
Precisamos ter sabedoria, discernimento. Quantas pessoas, irmãos, saem de suas casas e vão para a igreja para receber uma palavra, porque são preguiçosos, porque não têm coragem de dobrar o joelho nos seus lares e buscar a Deus, não tem coragem de jejuar, de pagar um preço, quer que outro jejue, ore por ele, ore por mim, faça isso por mim, mas a pessoa própria não quer buscar. Então vá para a igreja com a intenção de receber, vai ser enganado pelo diabo, porque não tem sabedoria, porque continua vendo a igreja como se fosse um local de entretenimento, não quer se levantar na presença de Deus. A igreja, irmãos, não os templos do Senhor não é lugar de acomodado, não. Não importa a situação que você está vivendo no dia a dia. Nós temos que andar em Cristo, viver e se mover na graça, na presença de Deus. Vivendo aqui, mas como se não estivéssemos ligando para essas coisas do mundo. Mas não se ouvido a homens, a mulheres que se dizem de Deus e não são. Não importa a situação. Quantas pessoas que fazem até dó, irmãos. Pessoas que ouviram uma palavra, alguém profetizou, vai, Deus mandou você ir, vai, Deus é contigo, vai, o Senhor será contigo, vai, mulher, vai, homem, vai, é Deus que está mandando, eu sou contigo, fala lá uma meia dúzia de palavras, a pessoa acredita e muitos foram quebrar uma cara, não entenderam nada, Muitos venderam o que tinha, entregou para a igreja, muitos saíram com a roupa do corpo, quebraram a cara, foram parar nas ruas, na sarjeta, muitos adoeceram, ficaram com problema mental. Quantas pessoas, quantas vidas destruídas, irmãos, por ouvir a voz de Satanás e achar que é Deus. Mas eu ouvi, Deus mandou. Como que Deus mandou? Você fez prova? Você sabe se realmente é Deus? Quantos foram fazer a obra em nome de Deus, achando que Deus tinha mandado e Deus não mandou, irmãos? Caíram em ciladas, foram derrotados, voltaram para trás envergonhados, não entenderam, meu Deus, mas como que aconteceu? Mas Deus não tinha mandado, não, foi Deus. Temos que ter discernimento, irmão, sabedoria. Não podemos ouvir qualquer palavra, não. Não podemos aceitar, irmãos. Quantas pessoas que ouviram uma palavra, larga o teu esposo, arruma outro, é eu, Senhor, que estou mandando. Irmãos, misericórdia. Mas se a pessoa já tem isso no seu coração, já tem esse desejo, já é bombardeada por Satanás, por setas, por dados de todas as formas, ela vai acreditar, ela vai querer. Deus falou, Deus usou o irmão tal e falou assim, vou terminar tudo, largar o esposo, larga os filhos, larga tudo, vai viver uma outra vida. Está perdendo a salvação, irmãos. Perdendo o matrimônio santo que Deus deu, por falta de sabedoria, porque está dando ouvido a profetas de Baal. Não é Deus quem está falando. Muitas e muitas pessoas, irmãos, vivem nessa situação porque são acomodados, porque são parasitas, não tem coragem de buscar a Deus, de orar, de buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. Vejamos então, irmãos, que a palavra diz que Elias, após Deus ter derramado fogo do céu e ele ter provado para
todo aquele povo que somente ele é Deus, e todos os profetas de Baal e de Azera serem mortos, Elias, então, ele parte dali. E ele, cansado, então, Jezabel, a mulher do rei Acabe, ao saber de tudo isso, ela deseja tirar a sua vida. E ele, cansado de tudo aquilo, agora ele pensou que a missão já estava pronta, estava cumprida, Deus já tinha feito o que queria, e o povo tinha entendido que realmente só nosso Deus é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Então ele vai e deita debaixo de um zimbro, e ele agora pede ao Senhor que tire a sua vida, porque ele diz que não era melhor do que os seus pais, que mataram todos os profetas do Senhor e só ele tinha ficado. Na verdade não era, mas assim ele pensava. Mas onde nós lemos aqui na palavra do Senhor, diz que ele, quando ele estava dormindo, um anjo tocou nele, despertou e disse para ele: levanta. E disse para ele: come. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Em algumas Bíblias vai dizer que ele olhou a sua cabeceira e viu ali a água, a botija de água e o pão assado nas brasas, porém ele voltou a dormir. Em outras Bíblias vai dizer que ele levantou, vai dizer que ele comeu e bebeu e dormiu. Mas não importa, de alguma forma ele comeu e bebeu. Mas o que se sabe é que o anjo voltou a segunda vez. Então quer dizer que ele não se despertou. Ainda que tivesse comido ou não comido, mas ele não se despertou. Então o anjo voltou novamente, tocou nele e disse: levanta-te e come. E disse para ele: porque longe é a tua caminhada. Aí então ele desperta, então ele vai, bebe e come, e ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. A Bíblia diz que ele caminha, irmãos, por quê? Porque ele queria uma resposta de Deus. Ele queria que Deus falasse com ele. E agora ele vai caminhando. E diz a palavra que ele chega até o Monte Horebe. Irmãos, interessante. Interessante que na hora que precisava de uma decisão, que precisava de fazer um sacrifício grande, na hora de colocar a vida à prova, ele foi para o Monte Carmelo, monte de sacrifício. Um período muito marcante da história de Israel. Ele vai para aquele lugar. Mas quando ele precisava de uma resposta, agora ele vai para o Monte Horebe. Agora ele vai para o Monte Sinai. É o mesmo monte, é o lugar onde Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Irmãos, ele vai para um outro lugar. Muito interessante, que tem pessoas que parecem que nunca saem na sua vida, nunca saem, irmãos, do Monte Carmelo. Está sempre em confronto, sempre em luta, sempre em guerra, sempre em sacrifício. Continua sempre ali na indecisão. Se é Deus, se não é. Quem é Deus e quem não é. O que eu faço, o que eu não faço. Ora, jejua, mas nunca toma uma decisão. Está sempre indeciso em cima do muro. Está vivendo no Monte Carmelo. Está na hora de caminharmos para o Monte Horebe. Está na hora de buscar resposta. Está na hora de ouvir Deus falar conosco. Está na hora de fazer algo importante, de tomar a decisão certa. Elias caminha e os seus pés, a sandália estraga, e ele fica com seus pés doendo, transforma-se em bolha, mas ele caminha. Ele chega até Horebe, ele entra numa caverna e ele quer ouvir a voz de Deus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Eu vou abreviar aqui porque é tremendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela fala que ele, quando ele chega, ele entra numa caverna,
40 dias, 40 noites, irmãos. Ele estava com seu corpo físico praticamente destruído. Mas ele entra ali porque ele precisava de uma resposta de Deus. E quantos de nós precisamos de uma resposta de Deus? E temos buscado e não ouvimos a resposta. Não temos uma resposta, não temos nada, irmãos. Quantas pessoas até ouvem a palavra de Deus e falam: Deus não falou comigo, não é a resposta. Será, irmãos, que vamos aceitar isso para a vida inteira? Será que Deus não tem algo para nós, não tem algo maior, melhor? Será que simples vamos viver no Monte Carmelo ali, irmão, sacrificando e na indecisão e nunca caminhando para frente? Temos que tomar a decisão, irmãos. Tomar a decisão e ir para o Monte Horebe. Temos que caminhar, Você já percebeu, irmãos, que quando você está sozinho, você está caminhando, seja dirigindo, quer seja está sozinho na sua casa ou numa estrada, geralmente a gente busca a Deus, já percebeu? Geralmente a gente começa a louvar, geralmente a gente começa a orar, geralmente a gente tem um íntimo ali com Deus, não é verdade? Às vezes, irmãos, é preciso separarmos um pouco dos nossos afazeres, das pessoas à nossa volta, para buscar a Deus, para estar sós com Deus, para falar com o Senhor. O próprio Jesus fazia isso. Deixava os apóstolos e ele subia para o monte e ia falar com o Pai. Nós também precisamos fazer isso. Deus não está, irmãos, tão longe assim, não. Deus está perto de nós, muito perto. Mas é preciso saber tocar ao coração de Deus. É preciso sermos filhos de verdade. É preciso chamar a atenção de Deus para nós. Ele já fez tudo por nós, irmãos. Ele já chamou a nossa atenção quando nós estávamos lá nas trevas. Ele fez brilhar a luz, o seu Filho amado Jesus, através da sua história linda, através do sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos chamou a atenção. Conhecemos a Jesus, aceitamos, agora é hora de nós chamarmos a atenção de Deus para nós. E como vamos chamar a atenção de Deus? Sabemos que filhos sabem tocar o coração do Pai. Está na hora de nós fazermos o nosso melhor para agradar o nosso Pai, o nosso Deus. Está na hora de orarmos mais, buscarmos mais, jejuarmos mais. Está na hora de santificar a nossa vida mais. Está na hora, irmãos, de nós vigiarmos mais. Cada vez que nós vigiamos, cada vez que nós lutamos no mundo espiritual, numa outra dimensão, Deus está presente, Ele está olhando para nós, irmãos. Ele se agrada de nós. Quando nós rejeitamos no íntimo do nosso coração, da nossa alma, quando nós rejeitamos as setas do inimigo, quando nós rejeitamos os desejos carnais e pessoais, Deus está vendo a nossa luta, a nossa guerra secreta todos os dias. E Ele se alegra conosco. Ele alegra. Isso chama a atenção de Deus para nós. Os seus olhos voltam para nós. E quando a atenção de Deus está em nós, Deus planeja algo para mim, para você, para a nossa vida, irmãos. Deus derrama das bênçãos sem medida. Deus faz coisas que nós nem imaginamos quando nós estamos agradando a Ele. Está na hora de chamarmos a atenção de Deus para nós. Isso é nós e Deus, irmãos. Não precisa desse nem daquele. Não, irmãos. Está na hora de buscarmos a Deus, de irmos à casa do Senhor para adorar, para agradecer, para louvar, para bendizer, para nos alegrarmos na presença dEle.
Ele quer olhar para nós, irmãos, e ver que cada dia mais estamos parecidos com o seu Filho Jesus, que os ensinamentos que Jesus, ele nos ensinou, está vivo na nossa vida. E vivendo isso, nós vamos ensinar a outros também. E isso alegra o coração de Deus. É aí que obtemos respostas. É isso. Não podemos, irmãos, viver uma vida de qualquer maneira. Há pessoas que não temem a Deus, embora cristãos, acham que são filhos de Deus. Dizem que são homens e mulheres de Deus, mas têm medo de Deus. Não conhecem o Senhor. Não conhecem. Não conhecem. Não têm temor a Deus. Muitas e muitas pessoas não temem a Deus, independente do cargo, irmãos, eclesiástico, independente da posição da pessoa. Muitos são assim, que se vê uma manifestação de Deus, tem medo. Quantos irmãos, diáconos, presbíteros, pastores, membros, que se tiver que expulsar um demônio, ele tem medo. Não tem medo de represália do inimigo vir sobre ele depois. Por quê? Porque não está com a vida no altar, porque não é homem, mulher de oração, porque não tem confiança em Deus. Muitos têm medo, irmãos. Até mesmo quando Deus dá uma graça e o irmão fala em mistérios perto da pessoa, só tem medo disso. Que é isso, meu Deus? Tem medo porque não conhece a Deus. E, infelizmente, não se esforçam para conhecer também. Mas Elias, no Monte Horebe, ele entra numa caverna, e então a voz do Senhor vem a ele e pergunta para ele: que fazem aqui? E ele, com a sua pergunta já pronta, ele fala de novo: olha, mataram os profetas do Senhor. O povo não quer mais ouvir a lei do Senhor, transgrediram contra ti. E o povo mataram os profetas, e só eu fiquei. E ele dizia: tira também a minha vida. Então a voz do Senhor diz para ele: sai para fora da caverna. E é aí que entra a sabedoria. É aí que entra a sabedoria, porque naquele monte, no Monte Sinai, Monte Horebe, ali naquele momento, a Bíblia diz que passava um vento veemente, um vento muito forte, com um ímpeto muito grande, uma velocidade incalculável, um vento que a Bíblia fala que tão assustador que era, que ele fendia as pedras, as rochas se partiam ao meio. E Elias olhou aquele vento todo e ele conheceu: esta é a presença de Deus, mas Deus não está ali nesse vento. E ele ficou quieto. Ele não saiu, mas não assustou também. Ele permaneceu na caverna. Ele permaneceu ali. Muitas outras pessoas talvez iriam e sofreria a pena, achando que era Deus, mas não era Deus, era um vento muito forte, era a presença de Deus ali. Porque quando Deus ele está no lugar, irmãos, algo diferente acontece, a natureza reage. Elementos da natureza conhecem o seu Criador, afinal eles sempre obedeceram a Deus, nunca pecaram. É o homem que pecou contra Deus. Então o vento era muito forte, muito veemente, e ele ficou quieto ali, mas não teve medo, não assustou, ficou quietinho. Mas a Bíblia diz que após ali vem um terremoto muito forte. E esse terremoto chacoalhava as pedras, chacoalhava o monte inteiro, era muito forte, irmãos. E quem não tem medo de terremotos, nós vemos aí abalo sísmico, como que é, irmãos, como que as pessoas ficam apavoradas de medo, porque racham a terra, fende tudo, irmãos, joga prédio, tudo no chão. É uma coisa horrível, terrível. Mas Elias não temeu. Ele sabia que era a presença, mas Deus não estava ali no meio daquele terremoto. Ele continuou então na caverna e o terremoto cessou. Oh, aleluia, glórias a Deus. Quem conhece o Deus que serve não tem medo, irmãos, da luta, não tem medo da prova.
Pode soprar o vento que for, forte do jeito que vier, pode partir tudo no meio, ele não teme, ele está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Pode vir o terremoto, chacoalhar tudo, toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, ele continua firme, orando, confiando e glorificando a Deus. Ele não teme os terremotos dessa vida, não. Mas após o terremoto vem o fogo, e este fogo então, ele vem com muita velocidade, mas Elias também não teme esse fogo, e Deus também não estava no meio do fogo de maneira nenhuma. Tanto de uma forma quanto de outra, se pensarmos a luz, se pensarmos ser um fogo, como nós conhecemos aqui, irmãos, é assustador. Nós vimos aí estados em que o incêndio acontece e todo mundo foge da frente, vilarejos inteiros, cidades são evacuadas, o fogo queima tudo, destrói tudo, o fogo mata animais, a vegetação e tudo vai sendo consumido, irmãos. É terrível e horrível. Todos apavoram e fogem diante do poder que existe, o fogo. Mas Elias ficou quieto. Mas se olharmos e imaginarmos ser um fogo do Senhor, um fogo de monte que nós conhecemos, que é tão lindo, tão bonito, tão glorioso. Muitos não conhecem, mas a maioria dos irmãos aqui conhece o fogo que cai no monte. Irmãos, a pessoa que não está em Cristo, que não serve a Deus, não aguenta ver, não. Desespera. Desespera, irmãos, porque é tão maravilhoso que dá um nó na nossa cabeça. Irmãos, é assustador para a pessoa que não teme a Deus, não serve a Deus, porque teme pela sua vida. Mas para aqueles que servem, que conhecem o Senhor, é glorioso demais o fogo que cai no monte. E Elias permaneceu ali. Mas após o fogo, agora ouve-se uma voz delicada e mansa. Elias então ele entende, essa é a voz do meu Senhor, aleluias. E agora ele envolve o seu corpo na capa e ele sai para fora para ouvir a voz de Deus, que estava ali para entregar a resposta que ele tanto buscava. Queridos, esta é a palavra de Deus, que nós possamos guardar em nossos corações e entendemos que em muitas das nossas vidas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, lutas e provações, vendavais que vêm, terremotos que estragam tudo, destrói tudo, fogo que parece que não acaba mais. Irmãos, nosso Deus Todo-Poderoso é maior do que tudo isso. E se Ele está conosco, então estamos seguros. É preciso assegurarmos em Cristo. É preciso assegurarmos e orar, buscar, santificar a nossa vida, ter uma vida íntima com Deus, para que quando vier as provações, quando vier as lutas, vendavais, nós permanecemos firmes, para receber a resposta que nós tanto buscamos, que precisamos, para ter certeza das coisas do Senhor. É preciso ter essa vida, ter a vida íntima com Deus, é preciso servir a Deus de verdade. É preciso saber, conhecer a voz de Deus, para não ser enganado por espíritos imundos, irmãos. É preciso ter a sabedoria de Deus. Isso não depende de mais ninguém, é só nós mesmos. Então que essa palavra esteja gravada no nosso coração a partir deste momento. Palavra santa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para nós nos tornarmos mais santos ainda. Todo dia, cada momento, mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.